a respeito disso, né? Ontem a minha esposa Neuza compartilhou comigo esse texto aqui, e refletindo sobre ele, né? Penso eu que ele é muito próprio para esse tempo, tá bom? Então eu vou ler com você esse texto que está aí na tela, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Quem é da nossa igreja sabe que eu gosto de ler o texto todo e depois a gente vai ali analisando, né, o texto e deixando o texto falar. O texto diz assim, a partir do versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra e nós nos colocamos em Tua presença nessa hora, pedindo da Tua graça, da Tua direção, do Teu favor sobre as nossas vidas, que venha falar aos nossos corações. Opa, voltou aí? Voltou? 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 Dá oi aí para dizer que voltou. Ah, meu Deus. E agora? Voltou. Ah, beleza. Então vamos lá. Acho que deu para ouvir aí um pedaço da oração. Seguinte, meus irmãos. Você escutou o texto aí. Todo texto ele tem uma aplicação que diz respeito ao seu tempo, né? Aquilo que o autor do texto estava direcionando naquele momento, né? Naquele contexto de história, naquele momento que ele estava se passando. E a partir disso também nós tiramos lição para as nossas vidas, nós tiramos conhecimento para nós e nós então podemos aprender acerca daquilo que outras pessoas passaram. Então a palavra de Deus, eu gosto até de dizer, até com um certo exagero, né, que há muitas dessas histórias que poderia ser com qualquer um de nós talvez, né, enquanto servos do Senhor, enquanto pessoas nas suas imperfeições também. Há inúmeras histórias na palavra de Deus que poderiam ter ocorrido conosco, né? Mas de alguma maneira o Senhor escolheu naquele tempo essas pessoas, esses personagens para trazer lições para a nossa vida. Então qual é a ideia aqui desse texto nesse momento? A carta de Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta, é uma carta para uma igreja no primeiro momento muito problemática, né? Em 1 Coríntios, mas essa segunda carta ele já fala mais em um tom de algumas coisas que aconteceram, algumas coisas que começaram a se ajeitar. Fala também e usa também para trazer talvez uma espécie de justificativa sobre o seu ministério. Paulo era muito atacado, né, diversas vezes por conta de questionamentos que levantavam acerca do seu ministério, da sua vida, da sua dedicação à pregação do Evangelho. Então haviam pessoas que questionavam, né, aquilo que Paulo fazia, a mensagem que ele levava, a forma como ele fazia também, né, questionava a autoridade de Paulo com relação à sua pregação do Evangelho.
Então, ele também utiliza essa carta, né, entre outras questões, para isso. Aqui no capítulo 4, especificamente, essa ideia está presente, né? De que Paulo precisava, então, reforçar de alguma maneira ou demonstrar de alguma maneira que aquilo que ele exercia no seu ministério realmente tinha valor, realmente decorria de um processo gerado por Deus na sua vida e havia uma orientação de Deus para que essas coisas pudessem acontecer. Então, de alguma maneira, ele justifica isso, né, aos irmãos ali em Corinto e está buscando fortalecer isso diante desses irmãos. E aí, para a gente não abordar todo o texto, mas para a gente focar nesse trecho aqui que nós escolhemos a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo, então, ele passa a dizer, mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Essa é uma coisa muito importante assim que nós precisamos entender quando nós servimos a Deus. Né? A expressão que Paulo usa, ela é muito forte no que diz respeito àquilo que nós somos. Quando ele diz assim, é um tesouro, mas esse tesouro está colocado em vaso de barro, o que ele está querendo dizer é que, de fato, em nós mesmos, nós não temos uma condição talvez tão grande de até justificar nós mesmos. Né? Quem sou eu? Quem é você que, de repente, prega o evangelho na célula? Quem é você que prega o evangelho na sua casa? Quem é você que de repente um pastor que esteja ouvindo? Quem é você que de repente tenta levar o evangelho às pessoas para dizer assim, não, mas eu tenho algum poder para levar o evangelho? Então o próprio apóstolo Paulo diz assim, não, aqui é um vaso de barro, mas tem um tesouro colocado nesse vaso. Então, na verdade, independente se o vaso é de barro, o que importa é o tesouro que está colocado. E esse tesouro, então, é a mensagem do evangelho, é o evangelho que está sendo pregado. Isso tem valor, né? Isso tem valor. Ainda não é e jamais vai ser um convite para que nós venhamos então a viver de alguma maneira, de uma forma inadequada, né? Mas o que Paulo está querendo dizer é que ainda temos imperfeições, sabemos que nem todo tempo vamos agradar a todos, mas nós temos buscado de alguma maneira fazer com que esse tesouro seja levado às pessoas. Então ele usa essa expressão, nós temos esse tesouro em vaso de barro, para quê? Para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então, o que justifica aqui é o fato de que Deus quer sempre mostrar a sua glória. Deus quer sempre mostrar o seu poderio. Deus quer sempre mostrar a sua grandeza. Deus vai sempre mostrar que Ele é que tem o poder, é que Ele que é capaz, é dele que procede todas as coisas. Então nós somos apenas vasos de barro e o tesouro provém dele, então a glória é dele. Então Deus sempre se manifesta sendo agora então glorificado. A glória é toda dele. Então, quando Paulo é questionado na sua autoridade, quando Paulo é questionado naquilo que ele diz, quando Paulo é questionado como quem diz assim, quem tu és, de onde tu veio, olha o que tu fazia, você perseguia cristãos. Então, em tudo aquilo que o apóstolo Paulo é questionado, ele vem e diz então, não, isso não importa, porque na verdade as coisas estão acontecendo dessa maneira para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa é então a intenção do Senhor. Então ele usa essa expressão para dizer que tudo que havia nele, então, provinha de Deus, né? Nele, vamos dizer, que na sua equipe, né? As pessoas que participavam ali do seu ministério, caminhavam com ele, e não deles mesmos, né? Então Paulo traz então essa justificativa. E agora ele vai começar a apresentar algo que acontecia costumeiramente, que era o quê? As perseguições que ele sofria, né? Todos aqueles que lançavam, tentavam de alguma maneira difamar, todos aqueles que tentavam de alguma maneira parar, porque na verdade o apóstolo Paulo, de alguma maneira, ele era, como ele vai colocar agora no texto, pressionado de todos os lados, porque tinha gente que dizia servir a Deus e queria pará-lo. Tinha gente que não servia a Deus e queria pará-lo. Então, de todos os lados, ele realmente acabava sendo pressionado a parar na sua pregação, mas ele não parava, ele insistia, né? E fez isso até o ponto que ele vai dizer, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, ele vai até o final com a sua insistência. Então, ele vai começar agora a descrever várias aflições, várias situações que se passavam contra ele,
e que daqui também vão surgir outros tantos ensinos para nós, né, que vão se aplicar à vida de todo e qualquer cristão. Claro que o exemplo de Paulo é um exemplo talvez mais forte, porque ele era aquele cara da linha de frente. Talvez você fique pensando assim, não, mas eu não sou um Paulo, mas você é um servo de Deus. Você que é alguém que precisa estar disposto a sua vida por si só já ser uma pregação do evangelho, né? Quanto mais aquilo que você fala, quanto mais aquilo que você pode passar às pessoas. Então o apóstolo Paulo vai começar a descrever, quando ele diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos, né? E aqui há várias questões. Quando ele diz assim, somos pressionados de todos os lados, mas não desanimados, aqui há um entendimento para a nossa vida cristã que há tantas coisas que tentam nos pressionar de todos os lados. Tantas questões, das mais variadas, porque a gente que leva uma vida pastoral à frente das pessoas e de alguma maneira acaba conhecendo as dificuldades das pessoas, você conversa com um, a dificuldade dele é na família. Você conversa com outro, a dificuldade dele é no trabalho. Você conversa com outro, ele está passando por dificuldade financeira em algum momento. Você conversa com outro, a dificuldade dele é na sua própria saúde física. Você conversa com outro, ele está com dificuldade na sua saúde mental. Então, há das mais diversas maneiras de sermos pressionados, né? O apóstolo Paulo diz assim, eu sou pressionado de todos os lados. Mas a verdade é que há uma diversidade de formas de sermos pressionados e isso será uma constante na nossa vida. Por quê? Porque, entenda bem isso, naquilo em que nós somos pressionados, naquilo em que nós somos perseguidos, naquilo em que de alguma maneira estão tentando nos parar, a verdade é que a glória de Deus vai se manifestar a partir daquilo ali. Então, quando ele diz somos pressionados, mas nós não ficamos desanimados, porque há alguma coisa em que ele fixa os olhos, alguma coisa em que ele está preso. E o que ele está preso? Ele está preso na certeza, na convicção da sua salvação, na convicção daquele a quem ele serve. Ele está preso na convicção de que é o Senhor que o chamou, é o Senhor que o designou a estar ali. Então ele diz, somos pressionados, mas não desanimamos. Ele diz também, ficamos perplexos, ou seja, o cristão, na verdade, ele pode em algum momento ficar perplexo. O que é a perplexidade? É você se pegar diante de uma situação que você diz assim, o italiano vai dizer, mamma mia, né? Ele vai dizer assim, o que é isso, né? Você fica assustado com aquela situação. Então ele diz assim, nós ficamos perplexos, mas nós não ficamos desesperados. Então, ao longo da sua trajetória, ele se encontrava ali em algumas situações, ele chegava no lugar e de repente naquele lugar ele pensava, não, aqui os irmãos vão me ajudar. Aí chegava lá, os irmãos o rejeitavam. Ele chegava no lugar e dizia assim, não, aqui eu vou ser perseguido. Aí chegava lá, acontecia um milagre e aí as pessoas se colocavam ali a favor dele. Então a perplexidade por conta das situações, você vê a nossa vida, vamos trazer para o nosso contexto de hoje. Quantos momentos a gente fica perplexo com as situações? Né? Olha o nosso momento de hoje. Né? Como eu disse na live passada, quem diria que um mês e meio atrás, a gente pensaria que hoje, né, estaria aqui nessa situação, vamos ter que fazer o culto pela internet. Um monte de gente aí foi pego de surpresa, não sabia nem mexer no celular direito, está tendo que fazer live. Porque ficamos perplexos com as situações. Só que o que o apóstolo Paulo diz, mas eu não fico desesperado. Mas nós não ficamos desesperados. Ele diz mais, nós somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. O cristão pode, em algum momento na sua vida, ser perseguido. E quando eu falo aqui de perseguição, eu não estou falando de alguma coisa que a gente deu causa. Entenda bem, hoje a gente está falando de coisa que a gente não deu causa. Porque tem gente que está vivendo coisa, consequência daquilo, do seu erro, do seu pecado. Aí você tem que resolver seus BO com Deus. Primeiro se arrependendo, depois se abandonando e depois fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Tá? Então esse é um outro problema, não é para cá hoje. Mas hoje eu estou falando de alguém que está sendo perseguido fazendo a vontade de Deus. É você que é crente na sua casa e é você sozinho. É você que resolveu converter e é casado e a pessoa que é casada com você ainda não converteu, ainda não conhece a palavra de Deus. É você que é um cristão e lá no seu trabalho, de alguma maneira, as pessoas tentam coagir você a não demonstrar a sua fé, ainda que seja através das suas atitudes. Enfim, são várias as situações que nós podemos de alguma maneira ser perseguidos, apesar da gente não ter uma perseguição religiosa, talvez tão clara na nossa nação,
mas de alguma maneira a gente pode se pegar perseguido, mas o apóstolo Paulo diz, mas nós não somos abandonados. O grande valor de tudo isso é que no meio da perseguição você vai dizer assim, olha, eu não estou desamparado, não fui abandonado, o Senhor não me deixou para trás. Ele está comigo, Ele caminha comigo, porque a palavra dele diz que Ele estaria comigo todos os dias da nossa vida, até a consumação dos tempos. Então, essa certeza que nós carregamos, então, ainda que eu esteja sendo perseguido, eu tenho a certeza de que o Senhor está comigo. E aí ele diz mais, abatidos, ele conclui, mas não destruídos, né? Então, ainda que em algum momento você possa se pegar abatido, ainda que em algum momento você possa se pegar ali no meio de uma situação em que você diz assim, olha, o negócio está tenso, está pesado para o meu lado, está carregado o negócio. Mas ele diz assim, somos abatidos, mas não fomos destruídos. Sabe por quê? Porque aquele que é de Deus, a palavra diz, o maligno não toca. Então, não foi destruído. Você não foi destruído. Então, ainda que você possa estar hoje dizendo assim, olha, eu estou abatido com a situação que está passando, pastor. Eu estou abatido com isso que eu enfrentei. Eu estou abatido porque eu não esperava por isso, eu estava servindo a Deus direitinho e agora está meio complicado o negócio. Mas o Senhor está dizendo para você, você não foi destruído. Isso pode encher o seu coração de alegria. Na verdade, isso precisa encher o seu coração de alegria agora. Sabe por quê? Porque você não foi destruído. Então, se não foi destruído, tem um Deus que cuida de você. Né? Tem aquela canção que diz que tem um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Essa é a verdade. Ele cuida de nós em cada detalhe. Então, você pode estar abatido hoje, mas você não foi destruído. São verdades, então, que precisam preencher o nosso coração diante das adversidades. Porque são certezas para nós. Aí ele vai dizer no versículo 10 algo interessante. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Presta atenção agora. Eu vou dizer para você, a gente gosta de falar das promessas de Deus. A gente fala das promessas de Deus. A gente fala que Deus promete muita coisa na sua palavra, só que quando a gente fala das promessas de Deus, a gente só fala em coisas assim que a gente gosta, né? Coisas maravilhosas, né? Vou comer do melhor dessa terra, né? A gente fala essas coisas assim que a gente acha muito bonito. Mas há determinadas promessas dentro da palavra de Deus que de repente podem nos assustar no primeiro momento, mas elas também precisam estar plantadas no nosso coração. Elas também precisam estar firmadas em nós, porque elas são muito interessantes e serão extremamente necessárias, essa é a palavra. Serão extremamente necessárias para a nossa vida. Sabe uma coisa que, por exemplo, é promessa de Deus para nós? Aflição. Aflição. Aí você diz assim, como, pastor? Como? Que história é essa? Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Olha o que é isso. A gente assusta dizendo assim, não, mas isso não é promessa para mim. Mas Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Tem gente que não considera isso como uma promessa. Eu considero isso como uma promessa. E uma promessa boa. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim, ó, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Quando ele diz assim, no mundo vocês terão aflições, ele está dizendo assim, olha, vai vir um negócio sobre vocês, e o negócio é tenso. E o negócio vai ser pesado algumas vezes. E o negócio vai sacudir vocês. E o negócio vai deixar vocês algumas vezes assustados. Mas ele diz assim, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E por que ele fala isso? Na mesma linha, né, Paulo vai seguir aqui dizendo, trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Aí eu quero dizer um negócio para você. As aflições que nós passamos são grandes e maravilhosas oportunidades de nós glorificarmos o nome do Senhor. Gente, não tem situação melhor da gente glorificar o nome do Senhor do que ali passando pelo meio das aflições, pelo meio das situações complicadas. Você acha assim que a nossa vida só festa? Aí tem gente que vai dizer assim, não, mas Jesus foi na festa, né? Jesus foi lá no casamento, nas bodas em Caná da Galileia. Jesus foi lá. Aí Jesus foi no casamento. Aí Jesus está lá, tá de boa. Você vai ler o texto, Jesus está lá, tá na festa, né? Foi convidado, está participando lá da festa. Mas qual é o momento que Jesus, eu vou dizer assim, que Jesus brilha? Qual é o momento que Jesus brilha? É quando acaba o vinho. Esse é o momento que Jesus brilha. Aí Jesus vai lá vamos dizer que na morte de Lázaro. Jesus é convidado. Vamos lá, Jesus.
Lázaro morreu. Ele falou, espera, deixa feder o corpo. Aí Jesus chega lá e o negócio já está complicado. E é na hora que Jesus chega que ele brilha. Ele brilha quando? Quando ninguém mais achava que tinha possibilidade, então, de haver alguma coisa que pudesse trazer Lázaro de volta à vida. É nessas horas que Jesus então se apresenta de uma maneira gloriosa. E a gente precisa começar a absorver isso para a nossa vida. Não é que você vai estar procurando situações, entenda bem. Mas é o que você vai fazer quando essas situações chegarem. Que é isso que talvez a gente talvez não se prepare para dizer assim, o que eu vou fazer? Quando chega esse momento da aflição, o que eu faço? Aí eu vou dizer para você, se você serve Jesus, mata no peito e sai jogando, como diz no futebol, né? Ou seja, você precisa dominar essa situação, dizendo assim, olha, a aflição chegou, é preocupante, mas o que eu vou fazer agora com essa aflição? O que eu vou fazer com esse momento? O que eu vou fazer? Sabe, o que vai ser demonstrado a partir daqui? Será que quando chegou esse momento da aflição, eu vou demonstrar que, na verdade, eu não acreditava no Jesus que eu dizia que servia? Será que nessa hora eu vou dizer assim, estou desesperado, saí enlouquecido por aí? Ou será que as pessoas vão olhar para mim e vão ver assim firmeza, convicção, olha, sirva um Deus Todo-Poderoso, não irei me abalar, não irei esmorecer, não irei parar, por quê? Porque eu sirvo a esse Deus Todo-Poderoso. Será o que a gente vai falar? Então é nessa hora que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós trazemos em nosso corpo morrer de Jesus, para quê? As marcas de Jesus nos acompanham. Para quê? Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Jesus quer se revelar em você. Olha que coisa maravilhosa e gloriosa para nós. Jesus quer se revelar em você. E ele vai se revelar nas marcas, ele vai se revelar nos momentos difíceis. Nessas horas as pessoas vão olhar para você, aquilo que a gente chama de testemunho, eles vão olhar para o seu testemunho de vida. Eles vão olhar para o que você superou. Meu irmão, não tem ninguém dizendo assim, mas Jesus está ali, quando você está rico está tudo bem. As pessoas vão dizer que você trabalhou, que você conquistou, que qualquer um ganha, que traficante tem dinheiro também, que político ladrão tem dinheiro também, todo mundo conquista. Ninguém vai dizer que foi Jesus nessa hora, não. Ainda que a gente muitas vezes insista em dizer assim, não, é Jesus aqui. Não é tão perceptível. Mas naquilo em que todo mundo abandona, naquilo em que todo mundo pula do barco, naquilo que todo mundo está chorando, naquilo que todo mundo está lamentando, a sua fé em Jesus vai mostrar que realmente é Jesus. Não vai ter como negar que Jesus está na sua vida quando o momento de dificuldade chegar e você permanecer firme. É nessas horas que as marcas de Jesus em nós vão ser demonstradas e as pessoas vão reconhecer isso também. Pois nós que estamos vivos, diz o versículo 11, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Claro que o apóstolo Paulo está falando também da sua situação particular. Somos entregues à morte por amor de Jesus. Ou seja, enquanto ele estava ali, estava pregando o evangelho, estava saindo, estava indo de cidade em cidade, lugar em lugar, passando pelas perseguições, ele diz, eu fico entregue à morte por amor de Jesus. Né? Só que esse entendimento ele serve para nós também. Ao longo da nossa vida, nós somos entregues a situações por amor de Jesus. Somos entregues a perseguições por amor de Jesus. Um questionamento que veio na nossa cabeça uns dias atrás com a liderança da nossa igreja. Nesse momento difícil, o que a gente fala para os irmãos? A gente fala que tem que dar dízimo, a gente fala que não tem que dar dízimo, a gente fala que tem que ofertar, a gente fala que não tem que ofertar. E uma coisa que a minha esposa Neuza e a Help fizeram com que eu me lembrasse. Fala, pastor, é nessa hora que a gente demonstra a nossa fidelidade. Porque é fácil a gente chegar lá e eu dou o dízimo quando meu salário aumentou. Mas o dia que diminuiu, o dízimo ele continua sendo dízimo. E ele continua demonstrando a minha fidelidade ao Senhor. Ele continua demonstrando quem eu sou diante do Senhor. E aí me fez lembrar uma situação que eu passei na minha vida alguns anos atrás, eu, a minha família, na verdade, onde a nossa renda caiu 70%. E eu me lembro que várias vezes eu falei para as pessoas na igreja, tentando incentivá-los a continuarem sendo fiéis. Eu falo, independente do que aconteceu comigo, eu tenho permanecido fiel ao Senhor. Se antes meu dízimo era em cima de 3x, ok. Agora eu só tenho x, eu continuo em cima do x, mas eu não vou deixar de ser fiel ao Senhor. Então é nessa hora que parece estar difícil, continue sendo fiel. É aquela oferta daquela viúva. É aquela oferta de onde ninguém diz assim, mas agora você está passando dificuldade. Talvez as pessoas tenham dizendo assim, não, agora você tem que se preocupar com você. Não,
continue sendo fiel. Esses momentos são momentos de provação para a nossa vida. Esses momentos são momentos de demonstrar a nossa fidelidade. Esses momentos são momentos da gente dizer assim, estou com Jesus. Daqui a uns dias, eu não sei quantos, a gente vai voltar a ir para a igreja. Quem vai voltar a ir para a igreja? Quem se afastou nesse momento? Né? Quem aproveitou essa oportunidade aí para abandonar Jesus de uma vez? Quem aproveitou essa oportunidade para cair nos pecados, para cair nos prazeres, porque ninguém está vendo, porque o líder de célula não está junto toda hora, porque o pastor não está junto toda hora, porque ele não tem que estar indo para a igreja toda hora, porque não estão me acompanhando. Quem é que vai ver isso? É nessa hora que o Senhor está peneirando aí o negócio e está dizendo assim, eu quero ver quem é de verdade agora. Então essas oportunidades são essenciais na nossa vida enquanto cristãos, porque é nesse momento que o Senhor vai se demonstrar mais forte em nós. Ele diz, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. O que ele está falando aqui? Ele estava falando que aquilo que eles passavam como sofrimento servia para fortalecimento e edificação dos outros. Então ele diz assim, na hora que eu passo pelas minhas dificuldades aqui na luta da pregação do evangelho, vocês são fortalecidos e vocês têm vida. Meu irmão, na hora que você passa as suas dificuldades, alguém se fortalece em você. Você já leu a biografia de alguém? Ou pelo menos você já escutou um testemunho de alguém na internet ou ao vivo, ou alguém que você conhece? Naquilo que aquela pessoa passou, você é fortalecido. Nós somos fortalecidos. Na minha história, você é fortalecido. Na sua, eu sou fortalecido. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Enquanto eu morro em Cristo, você está sendo fortalecido e você está vivendo. A vida está vindo sobre você. Aí ele cita no versículo 13. Está escrito, crie, por isso falei. Essa é uma referência a um salmo que eu preguei recentemente na nossa igreja, que é o salmo de número 116. Quando lá no versículo 10, o salmista, também em um momento de muita aflição, ele diz assim, eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Entre outras coisas, nesse salmo, o salmista demonstra justamente o fortalecimento que ele tinha no Senhor, apesar das adversidades. Então, ainda que eu estivesse muito aflito, eu continuei acreditando. Talvez você está aí hoje muito aflito com as situações. Hoje eu fiz um post na internet, mandei alguns grupos e eu acho que 5 pessoas me procuraram. 4 pessoas me procuraram para dizer assim, pastor, é assim que eu tô. Eu tô muito aflito, eu tô angustiado. Eu escutei uma notícia, aquilo me deu uma aflição no meu coração, aquilo tem doído em mim. E realmente as situações que a gente tem visto, né, aquilo que nós temos ouvido falar, de alguma maneira tendem a nos afligir, né, a nos abater de alguma maneira, de algum modo. Só que o que ele está falando aqui eu criei, por isso falei, ou seja, eu acreditei ainda que a situação fosse complicada. E aí ele vai seguir dizendo, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Preste atenção, meus irmãos. É nesse momento que talvez o mundo inteiro está angustiado, que as pessoas vão olhar a luz de Cristo em nós. É nesse momento que talvez está o mundo inteiro aflito, que as pessoas vão olhar para você e vão encontrar em você vida, fortalecimento. Gravei um vídeo uns dias atrás falando sobre isso. É a grande oportunidade que nós temos. Tem muita gente com medo, tem muita gente aflita, tem muita gente abatida. E ainda que até certo ponto isso também nos assuste, mas nós precisamos nos erguer e nos fortalecer na fé que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo. É nessa hora que eu tenho que dizer, não, eu estou com Jesus. E é em Jesus que eu vou seguir. E é essa mensagem que eu vou levar às pessoas. E é essa mensagem que vai sair de mim para a vida das pessoas. Você não é propagador de mentiras, de fake news, você não é propagador, ainda que muitas dessas notícias sejam até verdades, você não é o propagador da dor, você é o propagador da vida. Você é aquele que leva a luz às pessoas, está dentro do nosso tema do ano na nossa igreja, você é aquele que leva a palavra de Deus às pessoas. Então você acredita apesar de que o momento seja angustiante. Você acredita, você continua confiando no Senhor, apesar de que toda essa situação seja de alguma maneira turbulenta. Eu não estou falando aqui de desrespeitar orientações, eu não estou falando aqui da gente dizer assim, então eu vou sair na rua doidado, não. Mas essa hora aproveite, sabe? Pega aqueles seus contatos lá do WhatsApp, manda uma mensagem para as pessoas,
pelo menos para aqueles mais próximos de você, que você sabe que está numa situação complicada, ou que você já conhece. Você sabe que aquela pessoa fica mais abatida, que aquela pessoa fica mais angustiada. Gente, o que tem de gente sofrendo nesse momento, aflita, envia uma mensagem para essa pessoa, tenta sondar. Eu sei que tem gente que acaba não deixando revelar, que a gente acaba descobrindo depois. Mas se tem alguém que você percebe que está passando por esse momento, é você. Deus chamou você nesse momento. Nesse momento, você não é aquele que tem que estar lá encolhido debaixo do cobertor. Você é aquele que está chegando, tirando gente debaixo do cobertor, dizendo assim, eu quero falar com você, porque eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. Sabe qual é a boa notícia? Logo tudo isso vai passar. Sabe qual é uma boa notícia? O Senhor está com você. Sabe qual é uma boa notícia? As coisas vão melhorar. Sabe qual é uma boa notícia? Você vai se recuperar. Ontem uma pessoa me procurou falando assim, pastor, ore por nós. Tem uma pessoa da minha família que foi diagnosticada lá, deu positivo no exame. Aí tem gente que já sai, eu vejo aí os compartilhamentos na internet, aí sai dizendo assim, fulano de tal tá com vírus. E é no bairro tal. E agora todo mundo do bairro agora fica preocupado. Agora todo mundo do bairro agora tem que ficar preocupado porque fulano tá com vírus na casa tal, na rua tal. Aí todo mundo agora se preocupa. Não, você é o cara que vai chegar para essa pessoa e vai dizer assim, ei, fica tranquilo. Eu vou estar orando por você. Vai ter irmãos orando por você. Vai ter pessoas que vão estar orando por você. Olha, fique tranquilo. Você é novo. Você está bem de saúde, vai ficar tudo bem. Ou ainda que não seja uma pessoa do grupo de risco, olha, acalma o seu coração. Sabe por quê? Porque, gente, ansiedade piora tudo, complica mais. Quem não tem dor de cabeça, sente dor de cabeça. Quem não tem problema do coração, sente palpitação. Quem dormia bem, começa a dormir mal, não consegue dormir. Você é a pessoa que vai ajudar essa pessoa a viver. Você é a pessoa que vai ajudar essa pessoa a continuar. Você é essa pessoa que leva a palavra de Cristo. Você que fala da verdade. E último caso, se essa pessoa estiver à beira da morte, você é aquela pessoa que vai estender a mão e vai dizer assim, olha, entrega a sua vida para Jesus. Eu estou colocando aqui o mais extremo. Mas antes de tudo isso, você é aquela pessoa que vai estar dizendo assim, olha, continue acreditando, estou com você, vou estar orando com você, tudo isso vai passar. Você vai ver, é tranquilo demais. É tranquilo demais. Leva essa palavra para as pessoas, sabe? Fortaleça o coração das pessoas, fortaleça a vida delas. Porque sofrimento já tem demais, meus irmãos. Sabe qual é a grande verdade disso tudo? Por exemplo, desse tempo que a gente está passando, pegando mais uma vez esse exemplo aqui. A sociedade, a gente já passou tantos outros problemas. Tantos tão complicados como esse, né? Tem uma frase do pastor Davi Lago, no livro dele, que ele fala de política. Ele inicia o livro dizendo assim, em tempos como estes, nós devemos nos lembrar que sempre existiram tempos como esses. Né? Então a sociedade já enfrentou mundial, já enfrentou outras pandemias, a sociedade mundial já enfrentou outros momentos críticos e enquanto o Senhor quiser que a gente esteja aqui, nós estaremos. Enquanto o Senhor não disser é o fim, não é o fim. Tá cheio de profeta. Apareceu um monte de profeta aí depois. Você já viu? Um monte de profeta da Globo. Eu chamo de profeta da Globo. É o profeta que apareceu depois que a Globo divulgou as coisas. Aí tem profeta de tudo que é lado aí, que deu profecia não sei quando. Aí uma pessoa me mandou assim, eu falei, minha irmã, eu acredito só naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora, a não ser o Senhor. Então eu não sei o dia e nem a hora. Mas uma coisa que a palavra de Deus diz é que enquanto eu tiver vida, eu tenho que pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho às pessoas. Meus irmãos, é isso que tem que estar presente em nós. Enquanto a gente tiver vida, é o Evangelho que a gente tem que pregar para as pessoas. Sabe? E muita gente anunciando morte, tem muita gente querendo para as pessoas morrerem. E tem muita gente querendo para as pessoas morrerem sem Jesus. Mas nós estamos aqui para levar a vida para as pessoas. E quando você tiver fôlego de vida, fala de Jesus para as pessoas, sabe? Ou pelo menos seja exemplo de Jesus para as pessoas através da sua vida. Ele vai dizer no versículo 15, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, meus irmãos, aquilo que eu estou sofrendo é para o bem de vocês. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes aquilo que a gente está sofrendo é para o bem do outro. Às vezes tem aquela pessoa que fica doente na família e a família se une. Às vezes tem aquela pessoa que está passando por uma situação difícil e todo mundo se une. Então aquilo que a gente está passando, aquilo que talvez as pessoas estejam passando, é para o bem de todos. É para o bem de todos.
Meus irmãos, a gente pode ter o questionamento que for. A gente pode ter o questionamento que for. Entenda bem, eu não estou falando aqui de política em si. A gente pode ter o questionamento que for do nosso presidente. Pode ter o questionamento que for. Mas eu não vi, e nunca vi ninguém mais velho do que eu falar que um dia as igrejas no Brasil se reuniram para orar, todo mundo junto no mesmo dia e fazer um jejum. Eu não vi. Eu não vi. Então, eu não sei se um dia esse cara vai entregar a vida dele para Jesus de verdade. Eu não sei se um dia ele vai seguir temente ao Senhor de uma maneira totalmente bíblica. Mas uma coisa eu sei. O sofrimento que ele está passando diante disso tudo aí, sendo bombardeado, que for, serviu para uma coisa. Teve um dia, que foi o dia de ontem, que as igrejas no Brasil se reuniram e jejuaram e oraram pelo nosso país. Sabe o que ele fez? Ele uniu a gente que é desunido, meus irmãos. Porque a grande verdade da nossa igreja no Brasil é que a igreja é desunida, a igreja evangélica. É uma grande verdade, terrível, mas é uma grande verdade. Mas nos unimos por um propósito. Então, assim, esquecendo o nome, se está acontecendo alguma coisa, a gente precisa pensar assim, olha, aconteceu comigo, para o bem de alguém. Então a gente precisa pensar sobre isso. Pensar nessas coisas para que a gente não fique, não venha, entenda bem, a desdenhar dos sofrimentos. Como eu falei no começo, talvez você entrou depois. Há uma promessa de aflição sobre nós. Uma promessa boa de aflição. Porque Jesus disse, vão ter aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. É como quem diz assim, vai acontecer, vai soprar em vocês, mas tenham ânimo, porque eu vou usar isso para a glória do meu nome. Eu vou usar isso para que o meu nome seja glorificado. Eu vou usar isso para que as pessoas possam me conhecer. Então, ainda que venha aflição sobre você, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, é o que Jesus falou. Para encerrar, no versículo 16 ele vai dizer, por isso não desanimamos. Ele retoma a ideia do não desânimo. Na sua perspectiva pessoal, o não desânimo é dizer, eu vou continuar pregando o evangelho. O não desânimo é dizer assim, eu vou continuar anunciando a palavra, eu vou continuar fazendo aquilo que eu fui vocacionado a fazer. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Entenda bem, embora exteriormente haja desgaste na nossa vida, interiormente nós somos renovados dia após dia. O que o apóstolo Paulo diz que o desgaste externo, daquilo que é exterior, daquilo que é aparência, daquilo que é só carne, se contribuir para o crescimento da nossa vida, do nosso coração, está valendo. Entenda bem, isso precisa ser uma verdade em nós. Se o que é exterior, ainda que aos nossos olhos físicos, humanos, carnais, pareça algo ruim, se contribuir para o crescimento do nosso interior, está valendo. Está valendo. Se alguém perverso estiver aqui preso para entregar a vida a Jesus e mudar, está valendo. Se a gente precisar passar por uma decepção para entender que precisa corrigir alguma coisa na nossa vida, está valendo. Se a gente precisar perder alguém, né, e aí não precisa só ser de morte, mas perder alguém por um distanciamento, por exemplo. Para eu aprender que a minha vida precisava estar firme no Senhor, está valendo. Se eu precisar perder o emprego para eu tirar o meu coração do dinheiro e colocar o meu coração no Senhor, está valendo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, que ainda que o exterior esteja nos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, ele diz, são leves e momentâneos. Os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. E nessa semana que nós entramos numa semana tão simbólica para nós, presta atenção, ele vai dizer, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha Jesus vive. Aí ele, 3 anos de ministério. Aí Jesus, um dia de sofrimento. É o que a gente chama, é a sexta-feira da paixão, né? É um dia de sofrimento. A gente diz, Jesus sofreu, e sofreu muito nesse dia. E a história não descreve alguém que tenha sofrido como Jesus. Jesus sofreu e sofreu, mas um dia ele sofreu. Aí tem o sábado. E no domingo de manhã ele ressuscita para a glória eterna. É um dia de sofrimento para uma eternidade de glória.
É um dia de sofrimento para que o nome dele seja glorificado eternamente. Então, se for necessário um dia de sofrimento em nós, para que haja glória eterna sobre a nossa vida, que seja glória eterna sobre a nossa vida, apesar do dia de sofrimento. Apesar daquele dia desanimado, apesar daquele dia em que eu parei do mundo para repensar a minha vida. Aquele dia foi doloroso, mas se serviu para eu repensar a minha vida e eu passar agora a eternidade na presença do Senhor, está valendo. Então Jesus teve aquele dia, foi o dia de sofrimento, para que pudesse haver então a eternidade. A eternidade, ele é a eternidade. E nós almejamos pela eternidade na presença dele. Então, se há um dia de sofrimento para nós, meus irmãos, talvez você está dizendo assim hoje, pastor, eu estou num dia complicado. Eu estou vivendo dias complicados. Meus irmãos, aproveite. Se aproxime do Senhor. Fique mais firme nele. Aproveite isso para tirar lições. Aproveite isso para fortalecer pessoas. Depois seu testemunho vai transformar pessoas. Se for um dia para que haja eternidade para a glória dele, se estamos sendo desgastados exteriormente para que o nosso interior seja transformado, isso está valendo demais. Porque os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, ele diz. São leves e momentâneos comparados com o peso da glória eterna que há de vir na presença dele. Os nossos sofrimentos, eles são leves e momentâneos. Então se apegue a isso, se apegue a isso. E ele conclui dizendo assim: fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós não fixamos os nossos olhos naquilo que nós estamos vendo. Nós não fixamos os nossos olhos nesse momento. Nós não fixamos os nossos olhos naquilo que o mundo está vendo. Nós não fixamos os nossos olhos. Nós fixamos os nossos olhos naquilo que o Senhor está fazendo. É nisso que nós fixamos. Deus está fazendo. Tem algo grandioso que Deus está fazendo na nossa nação e no mundo inteiro, porque a sua volta está sendo preparada. Tem algo grandioso que está acontecendo. E a gente não pode fixar os nossos olhos nesse momento. Nós temos que continuar fixando os nossos olhos no Senhor, naquilo que está por vir. Então você tem a sua família, você tem a sua igreja, você tem a sua célula. Olha lá na frente. Não fica pensando só no agora. Agora tem um monte de coisinha para fazer. Mas olha lá na frente. Olha nas pessoas que ainda vão se entregar para Jesus. Olha naquilo que você vai fazer ainda. Olha naquilo que a sua igreja vai crescer. Olha naquilo que a sua célula vai alcançar. Olha nas pessoas da sua família que ainda vão. Essas pessoas vão se entregar para o Senhor. Olha lá na frente. Olha naquilo que está vindo do Senhor. Não olha naquilo que você está vendo hoje. Não olha naquilo que você está vendo. O que a gente vê hoje é muito assustador, mas ele diz, nós não fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, mas nós fixamos os nossos olhos no que não se vê. Olha que coisa maravilhosa. Nós fixamos no que não se vê. Meus irmãos, é sobrenatural, é a glória de Deus. É a presença de Deus. O que se vê é transitório. Tudo isso vai passar, meus irmãos. O que se vê é transitório. Tudo isso vai passar e está passando. Hoje eu estava dizendo para minha esposa, amor, vai chegar no final do ano, a gente vai olhar para trás e a gente vai dizer assim, olha, o ano passou rápido, já é Natal, né? E a gente já está aqui marcando de novo, né, o culto de Natal. A gente já está aqui de novo marcando a ceia com a família. E nem parece que a gente passou 3 meses dentro de casa. Eu disse para ela, tá chegando o final do ano, vai chegar. A gente vai olhar para trás e a gente vai dizer assim, passou muito rápido. Passou muito rápido. E a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, olha, tudo aquilo foi importante para nós. Tudo aquilo nos fez crescer. Tinha família desunida que está sendo unida nesse momento. Tinha gente aí com casamento complicado, que o casamento está sendo restaurado. Tinha gente que nunca sentou com os filhos para pregar a palavra. Está sentando para falar da palavra de Deus. Então não fixe os seus olhos naquilo que nós estamos vendo agora. Olha para aquilo que Deus está fazendo. Olha para aquilo que Deus está transformando. Pastor, vai ter gente que vai morrer? Vai. Não fica achando aí que esse isolamento vai resolver tudo. Não vai. Quem resolve tudo é o Senhor. Só quem pode resolver a extrema necessidade do homem é o Senhor. E é nisso que nós temos que guardar os nossos corações. Amém? Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar? Eu quero fazer uma oração muito breve. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. E nós queremos, Senhor, meu Deus, aprender
a viver de uma maneira diferente, a viver com os nossos olhos do Senhor. Talvez esse mundo e as aflições desse mundo tenham nos convidado a viver de tal maneira que nós estejamos sempre agarrados aqui, mas o nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos aqui. Aqui é passageiro. Aqui nós estamos só para glorificar o teu nome, para dizer quem tu és às pessoas, mas é uma morada celestial, um lugar que o Senhor reservou para nós. E quantas pessoas nós pudermos levar para lá, Senhor, nós iremos levar. Para quantas pessoas nós pudermos apresentar o teu nome, nós iremos falar. E se for necessário, Senhor, como a tua palavra diz, que nós aproveitemos esses momentos de aflição para isso, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos aproveitar. Então nos ensina, Senhor, a aproveitar os momentos de aflição, para que o teu nome seja glorificado. Para que, Senhor, meu Deus, as dores que possam de repente estar atuando em nós, possam levar vida, Senhor, meu Deus, àqueles que ainda não conhecem a verdadeira vida que é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe você, fortaleça você. Vou chamar uma pessoa aqui, desculpa aí, eu tô todo borrado aqui, né? Se tivesse maquiagem, tava borrado. Ainda bem que não sou mulher. Vou chamar uma pessoa aqui. Vem cá, meu amor. Cadê ela? Tia Nenoca. Quero dar um oi pra vocês. Cadê ela, Jesus? Vocês gostaram? Deus abençoe. Uma coisa que eu digo lá na nossa igreja é que às vezes é bom a gente sair um pouco triste, né? No que diz respeito às nossas dores de um culto, para que o Senhor possa crescer em nós. Olha aqui, ó. Ei, gente. Abraço, Edson, pastor Edson, Deus abençoe. Pessoal da Angelim. Deus abençoe vocês. Glaucio. Em breve aí a gente vai estar todo mundo junto. Sheila, Fernandinha, Adelívia. Eu falo com as crianças. Help lindo. Deus abençoe vocês. E Bia tá um tempão aí. Tá, oi Bia, Deus abençoe. Dá um abraço, Wellington. Wellington. Um abraço, Carolzinho. E as meninas. Lívia é linda. Deve estar falando. É muito... Gente, Deus abençoe vocês. Dá uma palavra pra elas aí. Ó, o João tá mexendo no celular. Ó, o João mexendo no celular dela. Ó, Emerson. Ah, não sei se Suzane tá aí. João, o vovô. Manda um abraço, Deus abençoe. Gente, um abraço. Saudade de vocês. Em breve nós estaremos juntos de novo. Vamos nos apertar. Viu? Deixa eu falar um negócio pra vocês, rapidão. Quarta-feira a gente vai ter a live de encerramento da nossa série Tiago, quarta-feira. E domingo a gente vai fazer a ceia, tá bom? A gente vai fazer a ceia, aí você já vai preparando aí pão, vinho, suco da uva, por favor, pra gente fazer a nossa ceia esse final de semana, tá bom? Deus abençoe você, Lucélia, pastora Lucélia, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Tchau, gente. Deus abençoe. Peraí. Ai, meu Deus. Carla, Débora, Josué, Caleb, Débora. João Felipe. Deus abençoe. Suzane. João Felipe. O de Felipe, meu Deus. Sim. Cadê? Felipe ali. É Davi. Davi lindo. Sou bom dos nomes. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Emerson ainda não tem filho, ainda vai casar. Tchau, gente. Deus abençoe.